Informativo bancário número 1369, Brasília, 7 de dezembro de 2015. Banco do Brasil. Entidades apresentam propostas para a continuidade das negociações da CACI. Em reunião realizada na quinta, dia 3, as entidades representativas dos funcionários e aposentados apresentaram ao Banco do Brasil propostas e premissas para a continuidade das negociações na mesa da CACI. Os funcionários cobraram a resposta sobre a possibilidade de o banco fazer investimento nos processos de desenvolvimento na CACI, que contemplam as propostas já apresentadas na mesa sobre a ampliação de modelo de atenção integral à saúde. Também foi cobrada do Banco do Brasil a validação e conclusão da parte do projeto feito na CACI, que dependia das áreas de indicados do banco. O banco informou que estudou as propostas de investimentos e os projetos, que também demandam recursos, e afirmou que é possível dar respostas na próxima reunião, que ficou marcada para o próximo dia 21. Para Rafael Zanon, representante da FETEC CUT-CN do sindicato na Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil, o debate precisa ser intensificado para que sejam apresentadas aos associados propostas de sustentabilidade para a CACI. As entidades estão empenhadas nessa solução e na manutenção da unidade já construída. Os representantes dos associados defenderam junto ao banco as seguintes propostas principais: antecipação de contribuições patronais futuras de 6 meses, conforme artigo 25 do Estatuto da CACI, manutenção das atuais coberturas do plano de associados para todos os participantes, garantia de acesso ao modelo de atenção integral à saúde com a estratégia Saúde da Família para todos os participantes do plano de associados, investimento de R$ 150 milhões exclusivamente pelo Banco do Brasil para viabilizar projetos piloto de expansão do programa Estratégia Saúde da Família, garantia estatutária da proporcionalidade contributiva de um participante vezes 1,5 do Banco do Brasil, manutenção da solidariedade como regime de custeio, garantia estatutária de reavaliação periódica do custeio. Leia a matéria completa em bancariosdf.com.br. Caixa lucra R$ 3 bilhões no terceiro trimestre. Sindicato cobra mais contratações, mais empregados para a Caixa, mais caixa para o Brasil. A Caixa Econômica Federal teve lucro líquido de R$ 3 bilhões no terceiro trimestre do ano, um aumento de 60% em relação ao igual período de 2014. No período de janeiro a setembro, o banco registra 6,5 bilhões de lucro, que representa um crescimento de 23,3% na comparação com o acumulado do ano passado. A carteira de crédito da instituição avançou 15,5% em 12 meses e 2,8% no trimestre, alcançando R$ 666,1 bilhões de saldo. O principal produto, o crédito habitacional, cresceu 2,5% no trimestre e 17,2% no acumulado do ano, com saldo de R$ 375,7 bilhões, o que representa 67,5% de participação no mercado. As operações comerciais com pessoas físicas e pessoas jurídicas totalizaram R$ 197,8 bilhões, alta de 5,7% em 12 meses e de 0,9% no trimestre. No terceiro trimestre, a inadimplência na Caixa ficou com 3,26%. Do total dos contratos, acima do percentual registrado um ano antes, 2,73%. Segundo o banco, o resultado foi puxado pelas operações comerciais destinadas a pessoas físicas e micro e pequenas empresas e também teve influência da desaceleração da atividade econômica. Abre aspas. Pelo visto, o lucro da Caixa este ano vai ser maior do que o do ano passado, o que demonstra que os bancos, e a Caixa não foge à regra, são entidades que lucram com a crise. Observa o secretário de Informação do sindicato, Antônio Abidan. Ele avalia que os problemas gerados pela falta de contratações não se justificam com a argumentação de redução de gastos. Para o dirigente sindical, que também é empregado da Caixa, a empresa pode sim contratar e oferecer à sociedade um atendimento melhor e condições mais favoráveis aos empregados para a execução dos serviços. Abre aspas, o lucro não pode vir da explosão e adoecimento dos bancários e nem de um mau atendimento, pondera. Sindicato faz assembleia de previsão orçamentária na quarta, dia 9. O sindicato convoca os bancários para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na quarta, dia 9, às 19 horas, em primeira convocação, em segunda e última convocação, na sede EQS 314/15.
Na pauta, discussão e deliberação sobre a proposta de plano orçamentário para o exercício de 2016. BRB convoca 80 novos bancários. Às vésperas da perda de validade do último concurso, que ocorre dia 8 de dezembro, o BRB convoca 80 bancários. Esta convocação foi fruto de uma intensa luta dos concursados que contaram com decisivo apoio do Sindicato dos Bancários. Ainda no decorrer da greve, uma das principais reivindicações eram mais contratações e, ao término da campanha salarial, sindicato e bancários conseguiram do banco o compromisso de 30 novas convocações. Porém, a luta pela ampliação deste número não parou, pois o sindicato sempre defendeu que a instituição deveria convocar todos os aprovados, pois, por experiência, boa parte dos convocados não toma posse e a carência de pessoal do BRB é superior a 100 bancários e irá aumentar, visto que será implantado um PDV. O sindicato, juntamente com os concursados, fez manifestações na sede do banco, buscou a intermediação de parlamentares como Chico Vigilante, Reginaldo Veras e Júlio Ribeiro e ainda a intermediação do vice-governador Renato Santana na defesa da convocação de todos. Infelizmente, não foi alcançada a convocação de todos, porém, da disposição inicial de não se convocar ninguém, passando pela garantia de se chamar 30 e chegando agora a 80 convocações, foi um acréscimo importante. Abre aspas. Mesmo se estes 80 bancários tomarem posse, ainda assim haverá defasagem de pessoal no BRB. Mas é importante destacar que foi um avanço e uma vitória chegarmos a esse número, especialmente tendo partido de uma determinação da diretoria de não convocar ninguém, comenta Antônio Eustáquio, diretor do sindicato. CNPC aumenta prazo para a cobertura do déficit e revê regras para superávit. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC, alterou as resoluções que tratam da cobertura de déficit e destinação do superávit nos planos de benefícios no último dia 25. Foram alterados pontos das resoluções CGPC 18/2016 e 26/2008. Pelas novas regras, o prazo de cobertura do déficit do plano de benefício foi ampliado para 1,5 vezes a duração média do passivo, duration, do plano de benefícios e envolve a cobertura do montante que ultrapassar o valor calculado fórmula, duration menos 4 vezes 1% vezes provisão matemática. A cobertura terá de ser feita através de contribuições extraordinárias de maneira proporcional à parcela de cada parte do custeio, conforme já estabelece a legislação. As contribuições para a cobertura podem ser lineares ou decrescentes, a depender da decisão da entidade de previdência. A nova norma é um importante avanço, pois aumenta o prazo de cobertura do déficit. Quanto ao superávit, a nova norma prevê a redução gradativa da reserva de contingência do plano, hoje estabelecida em 25% das reservas matemáticas. Os limites da reserva de contingência serão calculados de acordo com a duração do passivo do plano, pela fórmula provisão matemática vezes 10% mais duration mais 1%. Assim, a média que reduz o tempo de duração do passivo do plano, será necessário contabilizar uma reserva de contingência menor, aumentando a possibilidade de distribuição de superávit após 3 anos consecutivos, preservando os recursos garantidores do plano de benefícios. A nova norma foi construída após meses de debate com as representações dos participantes das entidades de previdência, patrocinadores e membros do governo federal, com papel preponderante da ANAPAR. Sindicato participa de sessão no Senado em homenagem aos 60 anos do DIEESE. Diretores do sindicato da FETEC-CUT-CN participaram, dia 24 de novembro, de sessão no Senado Federal em homenagem aos 60 anos do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A sessão, realizada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, foi proposta pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, com apoio dos senadores oriundos do movimento sindical. A homenagem foi recebida por Zenaide Honório, presidente da instituição. Estiveram presentes os diretores do sindicato, Cristiano Severo, secretário de Assuntos Socioeconômicos, Antônio Eustáquio, Louraci Moraes, secretário de Assuntos Parlamentares, e Tereza Cristina, além do presidente da FETEC-CUT-CN, José Avelino. A deputada federal e bancária Érica Cocai, do PTDF, também participou da sessão. Retorne Bem é o tema do Fórum Saúde do Santander.
O programa Retorne Bem foi tema central do Fórum de Saúde do Santander, realizado dia 26 de novembro em São Paulo. O fórum, previsto no aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho, CCT, reúne dirigentes sindicais, cipeiros eleitos e o banco. Implantado de forma unilateral pelo banco, o programa desrespeita a cláusula 44 da CCT da categoria, que prevê a participação do movimento sindical. Nesse sentido, os sindicatos voltaram a cobrar que o Santander apresente o programa por escrito, para que os trabalhadores possam conhecer, discutir e verificar como se dará a efetiva participação da categoria. Abre aspas. O Santander ainda não respondeu à maioria das reivindicações entregues em março de 2015, principalmente no que se refere à garantia de participação dos trabalhadores na estruturação do programa dirigido aos funcionários, que voltam a trabalhar depois de licença médica, afirmou a secretária de administração do sindicato, Rosonela Bi. Os sindicatos e o Santander se reunirão novamente no primeiro trimestre de 2016 para retomar as negociações acerca de todos esses temas. A matéria na íntegra está no portal bancariosdf.com.br. Termina aqui mais um informativo bancário. Para mais informações, acesse bancariosdf.com.br.